Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu vou dar continuidade às aulas que eu iniciei em sala de aula, né, em modo presencial, a aula de conforto térmico, né? A gente está dando conforto ambiental, é a disciplina, e conforto térmico é o que a gente está abordando, né? Vocês estão fazendo também uma atividade prática, né, de estudo. Isso aqui também vai ajudar um pouco vocês a compreender e até utilizar esse conhecimento no projeto que vocês estão fazendo, que é aquela planta baixa que eu passei para vocês fazerem as intervenções arquitetônicas e de design de interiores, de modo a garantir um melhor conforto térmico, uma melhor ventilação, a proteção, a insolação, uma circulação melhor do vento dentro do ambiente, né? Circulação cruzada, eliminar o efeito chaminé, tudo isso que eu conversei com vocês. Então essa aula ela vai ser uma aula que vai dar um suporte também muito bom para que vocês possam fazer esse trabalho, tudo bem? Essa aula não vai durar muito tempo, né? E ao final também vou passar uma atividade para vocês, valendo um ponto, né? Para que vocês possam também assistir com cuidado, fazer as anotações de vocês, assistir esse conteúdo que eu vou ministrar nessa aula. Eu optei pela aula gravada e não pela aula remota, por quê? Pela aula online direto no Meet, porque eu percebi que muitas das vezes a gente, ao transmitir a aula, nem todo mundo consegue se conectar no mesmo horário, prestar atenção no mesmo horário. E como o meu Meet ele só grava vídeo até 20 minutos, né, eu teria que fazer 2, 3 vídeos para que vocês pudessem ter o conteúdo completo. E aí vocês, quem não conseguisse assistir a aula no momento, não conseguiria ver depois. Eu optei por gravar a aula, porque aí vocês assistem no período que eu vou dar para vocês assistirem e depois complemento com a atividade, que é a verificação se vocês assistiram a aula e o que vocês conseguiram assimilar em termos de aprendizado, tá bom? Então vamos embora lá. Aqui vocês têm, né, vocês têm aqui, eu vou colocar minha canetinha aqui, ó. Vocês têm a continuidade do que a gente havia falado na aula anterior. Na aula anterior, na aula anterior eu falei sobre a ventilação cruzada, né? Que você precisa ter uma área de entrada do vento até um pouco menor do que a área de saída e que eles têm que estar em lados opostos de modo a possibilitar que o vento, que é uma massa de ar, possa entrar no ambiente, limpar, arejar ele todinho, tirar partículas, bactérias, massas de calor e sair por uma abertura maior, né, para ter aquele efeito da pressão e depois ele se espalhar e sair do outro lado, né? Lembrando que sempre para que haja ventilação tem que ter um lugar por onde o vento vai entrar e um lugar por onde ele vai sair. Se não tiver, né, o lugar de saída, ele vai encher o ambiente de ar, você vai ficar saturado, quente e depois não entra mais nem um vento. E lembre-se muito bem que no nosso caso, Belém do Pará, a gente tem uma ventilação predominante que ela vem do leste-nordeste, tá? Então ela sopra de lá, então isso quer dizer que a gente precisa sempre posicionar as nossas aberturas para entrada de vento nessa direção, norte, leste, nordeste, leste, tá bom? Isso é muito importante que vocês saibam disso. Não adianta colocar é, janela no sul, ou no sudeste, ou no oeste, que de lá não vem vento nenhum, tá certo? E aí você vai ter uma janela, mas não vai ter o vento direcionado, ele não vai entrar e vai ficar calor, vai ficar abafado, tá bom? Então aqui a gente volta para as estratégias bioclimáticas e dentro de estratégias bioclimáticas a gente vai trabalhar com isso que vocês estão vendo aqui, tá certo? Que é muito utilizado, né, em países que levam mais a sério a arquitetura sustentável, ou a arquitetura bioclimática, ou a bioarquitetura, né, que é você usar a própria vegetação como um elemento que vai proteger a edificação do sol, né, da insolação, do sol intenso. Qual é o sol intenso? É aquele sol da tarde, sol que vai de meio-dia até umas 3, 4 horas da tarde. Esse é o sol que ele é muito mais poderoso, ele é muito mais forte porque o sol está mais próximo da Terra. É o chamado sol da tarde, que aqui na nossa situação, ele nasce na situação, não, em qualquer situação, o sol nasce no leste e vai se pôr
ao oeste. Então, essa fachada oeste, ela precisa ter proteção contra essa insolação. E existem várias formas de ter proteção. Mas existe também essa insolação que ela vem a pino, que é aquela insolação que vai bater na cobertura. A cobertura, todo momento que tiver sol, vai receber, né, uma carga, né, de calor vinda do próprio sol, né, direta. É uma insolação, uma radiação direta mesmo. Só não vai bater no telhado das casas se tiver uma árvore ou se tiver algum prédio que bloqueie essa insolação, essa incidência direta do sol durante o dia, tá bom? E aí o que se utiliza muito enquanto estratégia bioclimática é isto aqui, ó, é você ter uma vegetação no próprio telhado. Isso é chamado de tetos jardins ou telhados verdes, coberturas ajardinadas. Existem vários nomes para isso, né? Mas o que consiste isso? É como se você criasse um solo coberto por uma camada vegetal, né? uma floração ou arbusto, né? Ou apenas você colocar gramídeas, né? Que são as gramas, para que se possa ter uma área, e essa área não somente protege contra a incidência do sol direto na cobertura, como também cria um ambiente confortável, aconchegante, um ambiente de convivência, né? Que vocês podem, dependendo de como você prepara a tua laje para receber esse telhado verde ou esses tetos jardins, dependendo da forma que você vai preparar ele, você pode inclusive colocar umas árvores de médio porte, tá? Mas aí depende muito de como você vai trabalhar tanto a laje, né, que é a cobertura, para que ela possa, né, no caso a laje, ela possa garantir um peso, uma carga. Ela tem que suportar essa carga. Então, toda a estrutura, os pilares, a fundação, as vigas e a própria laje, elas têm que ser dimensionadas de modo que ela possa receber essa carga, tá? Por que eu estou dizendo isso? Ah, vamos lá, professor. Eu tenho lá em casa, o papai fez uma laje lá, e aí ele não vai mais usar a laje, ele ia fazer uma área de lazer, então ele quer fazer agora ele quer fazer um jardim lá, que ele viu um teto verde, ele quer fazer. Dá para fazer? Não dá. Não dá, a não ser que você só vá fazer a parte de grama. Aí você vai precisar impermeabilizar tudo direitinho, fazer as drenagens, e aí fazer todo o processo das camadas, aí você não vai conseguir colocar nada muito pesado. Por quê? Porque fatalmente aquela laje ela não foi dimensionada, ela não foi pensada para receber uma carga de terra, de areia, de árvore e de pessoas, de equipamentos de paisagismo, equipamentos de arquitetura para colocar lá. Então o risco de dar errado é muito grande, tá bom? Então aqui, ó, você tem, né, aqui uma demonstração, olha para cá para a imagem que eu estou transmitindo. Aqui você tem, né, um arbusto, né, uma parte de arbusto, uma floração. Aqui você tem grama, ó, tá vendo? Uma grama. Aqui você tem o solo preparado. Aqui você tem brita. Por que a brita, pessoal? Porque aqui na brita, essa água aqui ela vai infiltrar. Ela, ao infiltrar aqui, ela vai chegar aqui mais limpa e ela precisa ter espaço aqui para ela se acumular aqui. Porque se não tivesse espaço aqui das britas para ela se acumular, porque ela, como essa área aqui é uma área muito porosa, absorve muito, ela vai permitir que a água não fique presa nessa área aqui, porque se ela ficar presa aqui vai virar um lamaçal, né? Ela vai fazer com que essa terra vire uma massa e aí pisou, enterrou o pé, então ela precisa ficar sólida, então a água só tem que passar por aqui e se ela vai se acumular um pouco, ela vai acumular nessa área aqui de brita até bater aqui na laje que vai estar impermeabilizada, vai ter produtos para que ela não infiltre na laje e aí vai ter todo um processo de drenagem para que ela possa escoar daqui e descer pelas paredes, por calhas, aí vai depender de cada sistema, tá certo? Então, só para voltar um pouquinho, o que é a questão dos jardins verdes, dos tetos de jardim, né? Elas são coberturas vegetais, né, na parte superior das habitações, das edificações. Tá? Ela costuma ter
uma inércia térmica muito boa, né? Dependendo da espessura dessa cobertura vegetal e também do insumo das terras, ela costuma ter uma proteção muito boa, né? Porque a terra fica molhada quando tem chuva, ela tem a proteção direta, então muito pouco calor vai chegar até a laje e vai transmitir muito pouco para dentro do ambiente, tá certo? Então isso aqui é uma abordagem inicial, né, para que vocês possam entender que essa estratégia é uma estratégia que pode ser utilizada, é uma estratégia muito eficiente, é uma estratégia que requer conhecimento técnico de engenharia, de paisagismo, tá, para que você não tenha problemas na estrutura, né, com sobrecargas que possa criar problemas de rachadura ou de infiltração por lajes não impermeabilizadas, tá bom? Dito isso, vamos para frente. Olha, aqui você tem uma outra possibilidade. Essa possibilidade aqui, pessoal, ela não é, presta bem atenção no que eu estou falando, ela não é a questão do teto-jardim, não é da cobertura verde. Isso daqui são plantas que elas são trepadeiras, ó, por que trepadeiras? Porque elas conseguem, né, subir as paredes. Elas têm umas garras e elas vão se alimentando da própria estrutura e da matéria orgânica que é criada, principalmente o limo, o fungo, ela se alimenta disso, ela consegue se expandir. Elas são plantas trepadeiras porque elas trepam em paredes, em muros. Ó. Então percebe que aqui, ó, nesse caso aqui, ela toma conta de toda a fachada desse prédio. Aqui é um prédio, tá vendo? Ó? E aí ela toma conta de todo esse prédio. Isso é muito bom, por quê? Porque por ser um vegetal, você sabe que o vegetal ele se alimenta da luz também. E aí ele transforma esse calor, essa luz, essa energia em energia para que ele possa se alimentar e possa se manter. Ele faz a fotossíntese, né? Ele transforma essa energia em nutrientes para ele e aí ele consegue se desenvolver. Então ele tem duas funções. Uma é que ele recebe a luz para gerar a sua alimentação, os seus nutrientes, e ele protege da incidência direta da luz na parede, e com isso ela não é transmitida para dentro do ambiente, além de dar um frescor nessa parede, uma umidade que vai ser transmitida para dentro do ambiente, dando também uma sensação de redução da temperatura, tá certo? Qual é o grande problema aqui? Que você tem que ter uma certa manutenção disso, porque como é uma vegetação orgânica, ela vai crescer e ela vai crescer muito, ela vai atrair também uma série de insetos, uma série de até mesmo animais. E aí você precisa ter um cuidado aí, porque alguns animais, né, alguns insetos, principalmente como o escorpião, enfim, são animais que são peçonhentos, né, e eles podem trazer problemas para a própria integridade, para a saúde das pessoas, né? Então tem que tomar cuidado para que ter. E a outra coisa, né, aqui você está vendo uma outra imagem que também há uma trepadeira de maneira muito orgânica. E aí, pessoal, é uma opinião minha, tá certo? Eu sempre acredito na arquitetura que consegue agregar conforto, funcionalidade, sustentabilidade, acessibilidade, estética e beleza. Então, algumas paredes elas ficam muito bonitas quando elas são ocupadas pela vegetação. Né? Ela dá uma sensação de leveza, de humanização, de integração da área construída com a área natural, a área vegetal, né? Desde que você tenha um controle sobre isso, na minha opinião. No momento que você coloca e deixa crescer, para mim, passa um certo caos, uma não harmonização, né? E uma sensação de abandono. Então aqui eu tenho muito mais uma sensação de abandono do que propriamente estética, de beleza, de leveza, tá? A coisa foi deixada muito solta, tanto é que a gente percebe que casas abandonadas não se passa muito tempo, 10, 15, 20 anos, ela começa a ser tomada pela vegetação, porque a natureza ela tem esse potencial de se renovar e de invadir espaços que antes era dela e que foi tomado pela área construída, tá? A mesma coisa aqui nessa daqui, ó. Você percebe que a vegetação ela acaba pegando os telhados. Não sei se isso é proposta ou se isso foi de certa forma uma falta de controle, tá? Uma coisa que é importante que vocês possam considerar, pessoal, paredes verdes não quer dizer que sejam jardins verticais. As paredes verdes, normalmente, né, elas podem ser jardins verticais, mas elas podem ser apenas você ter uma espécie vegetal
uma trepadeira que vai subir e vai preencher a parede, tá certo? Os jardins verticais são aqueles que você tem uma estrutura, normalmente de metal, que você tem um sistema de drenagem, que você seleciona as plantas nos vasos de parede e você vai compondo uma massa bonita, planejada, controlada, com cores, com tipos de plantas diferentes. Isso é jardim vertical, que não deixa, ele é uma parede verde, ou seja, todo jardim vertical é uma parede verde, mas nem toda parede verde é um jardim vertical. O jardim vertical ele precisa ter planejamento, precisa ter sistema de drenagem, precisa ter controle, precisa ter poda constante, precisa ter uma variedade, né, de espécimes vegetais. Ele não pode ser só um tipo. Né? Ah, tem só uma terra que subiu um muro. É um jardim vertical? Não. Ele é uma parede verde. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte aí. Vamos embora para frente um pouco mais. Bom, aqui você tem uma outra estratégia bioclimática, tá, pessoal? Mas antes de voltar, eu vou voltar mais um pouquinho aqui, ó. Não consegui voltar, pessoal, tá? E acabou passando uma estratégia, tá? Eu não sei nem como é que eu volto aqui, porque como eu estou gravando, né, que não está me permitindo eu voltar. Bom, então eu vou partir daqui, tá? Ficou uma película, eu acabei pulando, tá? Então isso aqui, ó, é muito interessante. Isso aqui é muito usado na arquitetura do Nordeste, é chamado de muxarabi. O muxarabi nada mais é que uma estrutura, normalmente em madeira ou até mesmo às vezes em concreto, e ela quebra um pouco a luz. Né? Normalmente ela é feita de estruturas de madeira ou de palha ou até mesmo de bambu trançadas. Né? Elas trançam, ó. E aí esse trançado aqui, ele, se você tem uma luz que vai bater direto nessa área, ela faz uma filtragem. Por quê? Porque, ó, percebe que tem áreas que são protegidas e áreas que são vazadas. Então, se aqui está incidindo uma luz, só vai entrar 50%, 30%. Então, isso é uma redução de calor dentro do ambiente. O que é legal no muxarabi? Que o muxarabi, ou as gelosas, e as gelosas, elas além dela fazer essa filtragem da luz e diminuir com isso a temperatura e a incidência, dando um conforto, ela também funciona também como elemento estético, né? Pela textura da madeira, pelo trançado, pelo elemento que vai ser criado, que vai se incorporar à fachada das edificações, à fachada das casas, dos prédios. Então, o Mastrabili tem essa dupla função de conforto térmico, um controle da incidência da luz natural, né, principalmente em fachadas oeste, e também dá um elemento estético bem interessante, bem bonito, que dá um toque de modernidade com uma pegada identitária, uma pegada mais, digamos, de uma identidade mais nordestina, né? Então isso é muito interessante, isso aí vale muito a pena, tá? Então assim, eles são as gelosas, o muxarabi, eles são esses elementos que eles têm um certo vazamento de luz, ele não fecha totalmente. Né? É diferente, por exemplo, se você colocar um painel aí fechado, não é um muxarabi, porque ele vai vedar totalmente a passagem de luz. Aí ele veda parcialmente, dependendo dos tipos de muxarabi ou gelosas, ele vai filtrar só uma quantidade de luz. Tá? As dimensões, normalmente, são estruturas grandes, que elas vão do piso até o pé direito. Não precisa pegar toda a fachada, ele pega partes da fachada, em especial as fachadas que pegam o sol da tarde, que é um sol que é muito ruim, que aquece muito o ambiente. Tá? O muxarabi, ele se refere muito mais... ele consegue, às vezes, não ser uma estrutura estática. Né? Você consegue movimentar os muxarabis, rotacionar eles, e com isso você tem ainda mais um controle, um controle dessa, dessa, dessa luz que entra, desse calor que entra.
tá? E esses elementos eles são bastante comuns na arquitetura, né, do islâmica, na arquitetura daquela área ali, né, do Mediterrâneo, até mesmo da área dali de parte da Espanha. Então são coisas que elas foram incorporadas, principalmente a arquitetura colonial brasileira, né? Por isso que ela é muito presente no Nordeste, nas áreas de fazenda, e depois elas foram também absorvidas pelo próprio movimento modernista, né, que utilizou muito, né, em suas construções essa solução, né, que é uma solução de conforto ambiental, mas é uma solução também que assegura uma modernidade, né, à estética das habitações brasileiras, tá bom? Bora para frente. E aí, pessoal, com isso eu encerro essa aula aí dessa parte, né, dessa parte de arquitetura bioclimática e das estratégias, né? Então, o que nós falamos aí, né? Nós falamos muito da ventilação cruzada, nós falamos das aberturas nos telhados para evitar o efeito chaminé. Vou voltar para vocês o que é o efeito chaminé. Lembra? O efeito chaminé é quando você não tem uma ventilação, há uma troca de calor e de produção de calor dentro do ambiente. Essas partículas de calor elas vão aumentando e quando não tem ar-condicionado, o ar-condicionado não é uma solução bioclimática, é uma solução, tem momentos que a gente vai precisar usar? Sim. Porém, quando você usa muito, ele confronta muito com a questão da sustentabilidade ambiental, porque tem emissão de gases e consumo de energia elétrica. Então, as soluções bioclimáticas, elas devem necessariamente aproveitar os recursos naturais. A luz natural, a ventilação natural, as águas e a vegetação, principalmente, tá certo? Então, nós falamos desse efeito chaminé, que a gente precisa que o ar quente, ele tende a descer, mas ele vai descendo e vai enchendo até que ele fica quente lá em cima. O ar frio, ele desce, o ar quente sobe. Desculpa, eu falei errado. O ar quente, ele sobe e o ar frio desce. É por isso que os ar-condicionados ficam em cima, eu falei para vocês em sala de aula. Há outras soluções que tem relacionado a esse confronto. Você tem os freezes verticais, que são aquelas estruturas de paredes, ó, que elas são retas, como se fosse, aqui eu pegar o celular para mostrar, com suas peças aqui, que o vento entra, né, aqui ó, o vento entra, mas a iluminação, dependendo da angulação, não entra, né? Então isso também protege da insolação. Nós temos os brises solaires, que elas são, os frisos são aqui, ó, verticais, e os brises são horizontais, tá? Aquelas estruturas também que também tem a função de deixar passar a água da chuva, de deixar passar a ventilação, mas de criar um obstáculo para a luz, a incidência direta da luz, tá certo? Então, nós falamos do muxarabite, falamos dos tetos verdes, das paredes verdes, né? É importante saber, pessoal, que toda a área que você tem, se você quer proteger, sempre é interessante que você tenha árvores, porque as árvores elas cumprem um duplo papel. Além dela direcionar e criar correntes baixas de ar, de vento, porque passa por debaixo das copas, elas têm uma densidade muito grande, elas fazem a fotossíntese e elas criam uma temperatura muito mais amena. Sempre onde há árvores, há uma temperatura muito mais agradável. Não à toa, as pessoas costumam se reunir sempre embaixo de árvores, porque o vento passa e o sol fica, tá certo? Então, é sempre bom ter uma vegetação. Porém, uma atenção aqui em especial. Sempre que a pessoa vai pensar um projeto de arquitetura, no caso você é design interior, você não tem muito a ver com isso, mas tem. Sempre que vai pensar um projeto de interiores, o que é importante considerar? Evitar ao máximo o uso de calhas. O que são calhas? Calhas são aquelas, ou é de ferro galvanizado, né, que é onde a água das chuvas corre pelo telhado, vai pela calha e direciona para um lado. E tem as calhas de concreto. Por que eu digo que é importante você evitar? Porque essas calhas elas precisam de muita manutenção. E no momento que ela não tem manutenção, elas infiltram, elas transbordam e vai gerar um transtorno muito grande para vocês. E quando essas calhas elas existem em habitações que estão próximas de árvores, o que acontece? As folhas elas acabam se soltando e elas vão entupir as descidas das calhas da água da chuva. Isso gera transbordamento, inundação e uma série de problemas. Isso acontece muito na nossa escola, porque lá na escola o telhado ele é encoberto pela platibanda e aí a calha lá ela é rasa, né, e ela enche de folha na descida, que é um tubo de 100 milímetros.
10 centímetros. Então ela entope, aí enche a calha e acaba transbordando para a lajezinha, que é uma laje de placa cimentícia, infiltra e aí tem uma série de problemas que a gente já conhece, tá bom? Então eu vou encerrar essa aula por aqui, tá certo? E a gente fica na aula no grupo de trabalho, tá bom? Um abraço, até mais.